Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, muito prazer, eu sou o Jean. E hoje vou estar trazendo aqui alguns dados referente ao Vino 11. Ele é um fundo aí do setor de lajes comerciais, tem aí alguns fatos que foi divulgado no seu relatório gerencial e a gente vai estar comentando aí um pouquinho mais ao longo deste vídeo. Mas antes de começar, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se você puder contribuir com a sua inscrição, ficarei muito grato, assim também como o seu like é muito importante para que a gente divulgue esse conteúdo para mais pessoas. Eu acredito que muitos investidores não se atentaram a este último relatório gerencial que foi emitido. E eu vou estar mostrando para vocês lá um ponto específico e a gente vai estar comentando um pouquinho mais. No momento dessa gravação, pessoal, o Vino 11 está sendo cotado aqui na casa dos R$ 8,19. Teve aí uma boa recuperação. Nas últimas 52 semanas, né, chegou aqui na sua mínima na casa dos R$ 7,19, ou seja, já subiu aí R$ 1 por cota durante esse tempo aí, mas também teve aqui a sua máxima na casa aqui dos R$ 9,50. Então a gente vê uma diferença muito grande entre a sua mínima e a sua máxima, justamente pelo valor que ela está sendo cotado hoje. Está com dividend yield aqui acumulado de 8,91%. Lembrando que quando a cota sobe o seu valor, o seu dividend yield, a tendência é cair. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui com o Vino 11. Quanto mais a cota dele começar a se recuperar, esse dividend yield aqui começa a cair. Ele chegou aqui a estar com dividend yield aqui acumulado na casa dos 10,9%, se eu não estiver enganado, quase 11%, justamente porque a cota estava sendo cotada aqui abaixo dos R$ 8. Teve aqui, nos últimos 12 meses, né, uma desvalorização aqui de 9,80%, lembrando que isso aqui também chegou a quase 20%, e este mês aqui ele se valorizou 8,19%, ou seja, ele se recuperou bastante. Mas essa recuperação aqui, pessoal, ela se deu praticamente aqui dentro de 5 dias. Se a gente descer mais um pouco aqui no gráfico aqui, a gente vai ter mais noção disso daqui, ó. Então a gente começa a ver aqui que do dia ele começou aqui a se recuperar entre o dia 18, 17 e ele veio só subindo aqui durante esses dias aqui. Então a gente consegue ver aqui que realmente a recuperação foi muito rápida e muito significativa. A gente vai estar analisando lá o seu relatório gerencial, porque tem um ponto específico que eu preciso mostrar para vocês lá. Descendo mais um pouco aqui, a gente vai ver mais algumas informações, que, por exemplo, o valor patrimonial por cota do Vino 11, seu preço justo, seria na casa aqui dos R$ 10,84. Está com preço sobre o seu valor patrimonial sendo negociado nesse momento de 0,76, ou seja, está aí com um ótimo desconto de quase 24%, um valor em caixa aqui de 2,06%, um pouco mais aqui de 18 milhões, e hoje já conta aqui com um pouco mais de 147 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária aqui muito boa, acima também de 1 milhão. Isso aqui é a facilidade que você tem de transformar o seu dinheiro em cotas ou vice-versa. Descendo mais um pouco aqui, a gente consegue ver também que seu último dividendo aqui pago foi na casa aqui do 0,058 centavos, o que deu aqui um rendimento aqui de 0,75% ao mês. Então a gente já consegue ver que esse dividendo aqui já vai estar sofrendo alterações a partir do próximo mês em diante, com a cotação base aqui de R$ 7,64. Data base aqui foi no último dia 28/12 e pagamento aqui no último dia 12/1. Vamos aqui agora no seu relatório gerencial para a gente dar uma analisada aqui. Chegando aqui no relatório gerencial, a gente já vai deparar com algumas informações aqui, como as suas taxas, né? Aqui no dia 28/12/2023, aqui ele encerrou sendo cotado aqui na casa dos R$ 7,58. O seu valor patrimonial aqui já tinha sido reajustado para a casa dos R$ 10,84. E aqui também traz como o número de cotista, que é o mesmo que a gente já viu lá. O início do fundo aqui foi no mês 11 de 2019 e hoje ele está com uma taxa aqui de cobrança de 1,10% ao ano, porque ele excede acima de 500 mil e também cobra uma taxa de performance aqui de 20%. Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações. Aqui ele já traz aqui uma tela como seu dividendo yield acumulado aqui ficou em 9,06% e agora o recente em 9,02% no fechamento do mês de dezembro. Teve aqui uma reavaliação nos seus imóveis
que foi acrescentado aqui 0,4% no seu valor patrimonial. Descendo mais um pouco aqui, a gente consegue ver que os seus contratos atípicos, né, representa aqui 70%, são aqueles contratos mais longos, que têm uma durabilidade maior, e também traz uma segurança mais para o cotista, porque existe ali umas multas pesadas se caso o inquilino queira sair antes do imóvel, tá? Então a gente vamos estar descendo mais um pouquinho aqui para a gente ver todas essas informações. Aqui é apenas comentário do gestor. A gente não vamos entrar muito em detalhe aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aqui tem um pontinho específico aqui que passou despercebido por muitos investidores. Eu tenho certeza disso aí. Então aqui, ó, atualmente o maior foco da gestão tem sido a geração de caixa do fundo através de reciclagem de portfólio. A venda, esse ponto aqui, cara, me chamou a atenção. Preste atenção nisso daqui, ó. A venda de ativos não apenas tem como objetivo gerar caixa para cumprir as suas obrigações futuras. Então, o que o Vino 11, a gestão do Vino 11 está falando aqui? Que possivelmente eles vão estar vendendo imóveis para estar pagando as suas dívidas. Ou seja, ele está dizendo que ele não tem como honrar as suas dívidas com o caixa que ele tem neste momento. Que ele vai estar vendendo imóveis para estar quitando essas dívidas. Então, muitos investidores não prestou atenção nesse ponto aqui específico, pessoal. Isso aqui é muito importante, por isso que eu sempre digo para vocês, ler relatório gerencial é muito importante, porque é aqui que você vai ficar sabendo de tudo que o fundo vai estar fazendo por diante. Então eu tenho certeza absoluta para você, mesmo você que já tem aí cuidado de ler relatório gerencial, isso aqui acabou passando despercebido por você. Eu acabei estudando aqui, acabei chegando nesse ponto aqui específico e resolvi estar trazendo esse vídeo aí para vocês. Então não é descartada aqui a possibilidade de vender imóveis para que o fundo gere caixa para estar pagando as suas dívidas. Eu vou mostrar para vocês aqui o ponto de alavancagem desse fundo mais na parte de baixo aqui. Então a gente vamos estar descendo mais um pouco aqui, porque aqui a gente já começa a ter dimensão de tudo que está acontecendo no fundo. Você consegue ver aqui que o fundo ele conseguiu gerar aqui no mês de dezembro uma receita aqui de mais de 9 milhões. Mas se você descer um pouquinho mais abaixo aqui, a gente consegue ver que depois de todas as suas despesas, sobrou apenas esse total aqui de 5,3 milhões. Mas isso aqui não se engane também, tá? Vamos estar subindo mais um pouquinho aqui para a gente estar vendo, porque esse valor aqui, ele não é um valor recorrente, tá? Porque ele recebeu aqui, esse total aqui de 171 mil reais. Então, isso aqui foi somado junto com a receita. Então, não se iluda com esse resultado aqui, porque o que realmente o fundo teve aqui foi 4,8 milhões de reais de receita, tá? Então, ele gerou aqui na parte de cima, a gente consegue ver claramente aqui, ó, que ele gerou aqui um pouco mais de 9 milhões, com todas as suas despesas aqui, sobrou aqui um pouco mais de 4,8 milhões. E já somou aqui também com essa receita aqui financeira, né? Isso aqui não é recorrente, então não se iluda. Deu aqui um total aqui de 0,02 centavos. Então, somando aqui, chegou-se ao resultado aqui de um pouco mais de 5,3 milhões. E foi distribuído aqui um pouco mais de 4,8 milhões. Então, praticamente o que ele gerou aqui, ele acabou distribuindo aqui. Então, não se iluda com esses resultados aqui, tá, pessoal? Descendo mais um pouco aqui, a gente vai conseguir ver que ele tem aqui um valor ainda razoável em caixa, né? Um pouco mais aqui de 2,2 milhões, o que representa aqui um pouco mais de 2 centavos por cota, tá? O resultado acumulado aqui, somando com mais o que ele tem aqui para estar recebendo, um pouco mais aqui de 552 mil reais, que dá aqui um pouco mais de 0,07 centavos. Então, ele vai estar aqui com resultado acumulado aqui de um pouco mais de 3 centavos. Então, descendo mais um pouco aqui, a gente vai conseguir ver mais algumas informações. Aqui está os gráficos, né, da sua geração de receita, de seus caixas e também do que está sendo distribuído. Então, a gente vê aqui que em dezembro ele gerou praticamente o mesmo resultado que ele acabou distribuindo. Fez aqui um pouquinho de caixa aqui, ó, com aquela receita que entrou lá, que não é recorrente, então não se engane. Fez um pouquinho de caixa. Esse gráficozinho aqui não deixa dúvida, ele está no ritmo crescente. E ele veio aqui no ritmo decrescente, que nem, por exemplo, em novembro, ele teve que usar do seu caixa para estar mantendo esse dividendo aqui de um pouco mais de 5 centavos.
Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações, que a sua projeção aqui de dividendos, que ele vai estar pagando aqui entre 6 centavos e 5 centavos, então tem possibilidade dos seus dividendos estar caindo um pouquinho mais aqui. Essa previsão aqui é até o mês 6 de 2024. Então ele já traz essa previsão aqui que pode estar ocorrendo oscilação no seu dividendo entre 6 e 5 centavos. Vamos estar descendo mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações. É muito importante, pessoal, quando você tem hábito de ler relatório gerencial, porque é aqui que você vai ficar sabendo de tudo, cara. Chegando aqui, você vai ver aqui algumas métricas, né, na parte de baixo, porque aqui que está o ponto mais importante de tudo isso. Como vocês conseguem ver aqui, os imóveis que o Vino 11 tem hoje é avaliado aqui no pouco mais de 1,3 bilhões. É isso mesmo que você ouviu, tá? O patrimônio do Vino hoje, os seus imóveis, vale um pouco mais de 1,3 bilhões. Mas com a sua alavancagem aqui de um pouco mais de 504 milhões, fica apenas um PL líquido aqui, ou seja, um patrimônio líquido de um pouco mais de 897 milhões. Então, aqui é que está o ponto-chave da questão. Essa alavancagem aqui, cara, mostra que foi feito de uma forma totalmente equivocada. Um fundo com esse patrimônio aqui fazer uma alavancagem de praticamente 50%. É normal você ver fundos de tijolos sendo alavancados, só que você tem que fazer essa alavancagem de uma forma bem acasalada para que não venha ter esses problemas. Ou seja, o Vino 11 vai ser obrigado a estar vendendo imóveis para estar pagando essa dívida aqui. Então isso não faz sentido nenhum, porque ele fez uma dívida para comprar o imóvel e agora vai ter que vender imóvel para pagar a dívida. Isso não faz sentido nenhum. Então isso aqui é um princípio de uma má gestão. Então a gente precisa ficar atento, a gente precisa acompanhar como que isso vai se desenrolar. Por exemplo, pessoal, hoje aqui os seus imóveis do Vino 11 com esse valor aqui de 1,3 bilhões, a cota, o valor justo por cota seria de R$ 16,30. E hoje aqui com essa alavancagem, a cota passa aqui a R$ 10,80. Então você vê que tem uma distância muito grande daquilo que ele tem para aquilo que ele deve. Então você vê que tem aqui uma distância muito grande daquilo que realmente vale para aquilo que ele tem, por causa dessa danada, dessa alavancagem aqui, que está levando muito dinheiro embora. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, está levando aqui um pouco mais aqui de 6 centavos do fundo. Então isso aqui, cara, era a receita que poderia estar sendo distribuído para os cotistas se a coisa tivesse sido feita de uma forma mais pensada, mais estratégica. Descendo mais um pouco aqui, você vai conseguir ver aqui todos os CRIs que ele tem aqui emitido, né, de dívida. Então, cara, é muito dinheiro, são prazos aqui muito longos. Temos aqui CRIs aqui para estar vencendo lá para 2037, 2035, 2030. Então, tem muita coisa para ser pago ainda do Vino 11. Descendo mais um pouco aqui, a gente consegue ver aqui, ó, claramente aqui que este ano de 2024 aqui ele tem a obrigação de estar pagando aqui um pouco mais de 44,3 milhões. Então, esse valor aqui, pessoal, é saído do caixa. Então, como a gente viu lá, o Vino 11 tem um pouco mais de 18 milhões em caixa. Então, por isso que ele vai ter que estar vendendo imóvel para estar honrando aqui com esses compromissos aqui, porque jamais ele vai conseguir esse ano aqui estar gerando esse caixa todo aqui para estar pagando essa dívida. Por que ele não vai conseguir? Porque ele está sendo negociado com muito desconto, pessoal. Então ele não consegue chamar uma emissão de cota sendo negociado com o preço que ele está hoje. Está com um pouco mais aí de 24% de desconto. Se pelo menos ele tivesse sendo negociado ali no seu preço justo, ele já conseguiria estar chamando uma emissão de cotas para estar pagando aqui um pouco dessas dívidas aqui. E isso traria benefício aí de não estar tendo que vender imóveis para estar pagando dívida. Então a gente consegue ver aqui que 2025 ele tem mais 42 milhões para pagar, 2026 26 milhões, 2027 27 milhões e assim sucessivamente. Olha só a parte de juros que tem aqui, pessoal, parte de amortização. É muito dinheiro que o Vino 11 tem que estar pagando. Ele só vai estar mais tranquilo, digamos assim, a partir do ano de 2035, que é quando acaba lá aqueles seus CRIs que ele tem aí, que ele emitiu. Então, cara,
Você precisa ler relatório gerencial para que você tenha ideia de tudo que está acontecendo. Ele tem bons históricos aqui, boas taxas, como taxa de ocupação aqui, ele traz aqui, que hoje está aqui um pouco mais de 95,1. As suas despesas, suas inadimplência é zero, só que não adianta você ter tantos indicadores bons quando você chega aqui você se depara com uma situação dessa aqui, bem constrangedora aqui, que é a parte da sua alavancagem. Como com um fundo que tem uns indicadores tão bons como taxa de ocupação, como vacância financeira praticamente zerada, consegue estar com uma alavancagem aqui de mais de 500 milhões de obrigações para pagar. É muito complicado. E uma parte desse valor todo aqui foi pego justamente para estar adquirindo aqui essa cidadã aqui, que é a sede da Rede Globo. Muitos falam, inclusive também eu penso dessa forma, eu sei que o imóvel vai estar lá, se não for a Globo será outro inquilino, só que até esse trâmite, por exemplo, se der um problema com a Rede Globo, até o Vino 11 conseguir resolver a situação, o cotista será muito penalizado, porque hoje aqui a sede da Rede Globo representa um pouco mais de 38% da receita que entra no fundo. Então fica uma situação aí bem complicada para que o Vino 11 venha resolver aí durante esse ano de 2024 e possivelmente aí até o ano de 2035. Então a gente precisa de fato aguardar o que vai estar acontecendo aí futuramente. Nos próximos relatórios gerenciais aí a gente já vai conseguir ter dimensão de tudo isso que está acontecendo com o Vino 11. Quem sabe assim também como ele vem se recuperando rapidamente aí ele consiga chegar no seu preço ali que seria justo para ele chamar uma emissão de cotas, para não chegar ao tão extremo de ter que vender seus imóveis para estar pagando dívida, mas isso aí é muito incerto. Então, o que a gente temos nesse momento, a realidade é essa. O Vino 11 possivelmente vai estar vendendo alguns dos seus imóveis para estar honrando com os seus compromissos de pagar as suas dívidas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então eu vou estar finalizando por aqui para que o vídeo não fique muito longo. O pessoal aí acaba reclamando quando os vídeos é muito longo, muitos acabam não assistindo, mas isso aqui é muito importante que você fique sabendo desses pontos específicos, principalmente se você é investidor aí do Vino 11. Vou ficando por aqui, mas antes de ir, não esqueçam de deixar a sua inscrição, porque isso é muito importante para a comunidade, e também o seu like, para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, que essa informação aí chegue a quem realmente precisa. E a forma de você fazer isso aí é estar deixando o seu like e também compartilhando o conteúdo para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.